distante, mas o nosso coração, o coração da IBJI está juntinho, eu tenho certeza. Nós somos o corpo de Cristo e o Senhor tem nos mantido unidos, porque não tem outra forma de nós resistirmos às lutas e às tempestades se não for juntos. Esta semana foi mais uma semana que acredito eu que para mim foi muito difícil, eu acredito que para você também. As notícias, as informações tentam abalar-nos, principalmente abalar a nossa fé, até pensar que Deus está esquecido, ou se Ele esqueceu de nós, ou se Ele está adormecido. Mas eu quero te dizer para você nesta manhã, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, continua o mesmo Deus. Aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que alimentou o povo no deserto, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Quero, nesse momento de abertura do nosso culto, da nossa adoração, eu quero compartilhar com você o Salmo 24. Esse salmo, logo pela manhã, quando eu estava tomando meu café, eu fui inspirada pelo Espírito Santo. Ele falou o meu coração, como muitas vezes fala o seu coração também. Ele falou comigo com base neste salmo e eu quero compartilhar com a igreja. E ele começa assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. E aí vem a palavra que eu gostaria que soasse no seu coração como uma dinamis. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Versículo 9. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Amém, igreja? Ele é o nosso Rei. E eu quero te convidar nesta manhã, mais uma vez, a abrir seus olhos. Nós já encontramos por diversas vezes escritos que dizem que os olhos, eles são a janela da alma. E eu quero convidar você a abrir seus olhos, a levantar os seus olhos e olhar para os céus, para que o Rei da Glória possa entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, trazendo alegria, a alegria da salvação. Nos tempos que estamos vivendo, é a alegria da salvação que vai nos motivar, que vai nos dar forças para continuar. Então, querido, nesta manhã, sorria, exalte o nome do Senhor. Como sempre falamos nos nossos cultos, não apenas assista ao culto, mas participe. Faça desses próximos minutos, momentos de adoração, e que seus vizinhos sintam a presença de Deus através de você. Que Deus nos abençoe. Micael estará agora trazendo para nós, cantando e falando conosco, trazendo alguns cânticos para alegrar mais ainda o nosso coração. Amém. Bom dia, todos estão me ouvindo bem? Sim, estou. Então vamos aos louvores. Nas estrelas vejo a sua
só sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. 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 Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu não cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou, eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem, e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar
no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Andressa, celebre esse cuidado. Interceda por nós nesse momento, querida. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada por todos estarmos aqui, adorando a Ti, na Sua santa presença. Obrigada por o Senhor dar a oportunidade de nos reunirmos e falar do nome no momento em que a gente está passando por tantas incertezas, mas sabemos que o Senhor é um Deus de cuidar, que cuida, um Deus de detalhes, um Deus que nos ama no mínimo e nos faz coisas máximas, coisas grandes que às vezes a gente não consegue nem perceber, mas o Senhor já está operando, já está trabalhando. Obrigada por ser um Deus que desde o início sempre se mostrou o mesmo e sabemos, Pai, que mesmo agora dessas situações o Senhor continua conosco, nos ensina a caminhar e descansar no seu amor, Pai. Amém. Muito obrigada por esse momento, que conduz esse culto e transborde o coração de todos nós, que saiamos daqui tendo a certeza que amanhã é um dia muito melhor do que hoje, Senhor. Amém. Muito obrigada pelo seu amor e pelo seu cuidado. Em nome de Jesus Glória Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Cidinha, é com você. A ação social da nossa igreja, ela está com a Ângela, tá, Pedro? E nós vamos celebrar, então. Oi. Olá. Bom dia. Bom dia, querida. Graça e paz de Jesus Cristo. Amém. Nós do Ministério de Ação Social. Posso falar? Pode falar. Pode falar. Bom dia. Bom dia, igreja. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós do Ministério Social queremos os nossos irmãos, né, que têm contribuído. Falar agora? Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós do Ministério Social queremos agradecer primeiramente a Deus e agradecer aos irmãos que têm o trabalho do Senhor, tem feito, né? Temos feito o trabalho do Senhor. E se algum irmão tiver o desejo de contribuir, pode falar com nossos irmãos, né? Com nossas irmãzinhas, a Ananda, a Angélia também. E o nosso irmão Paulo Ávila, ele tem recolhido as doações, quando ele vai para o turismo, ele pega as doações e tem repassado para o Ministério. E se algum irmão também estiver, no momento, passando alguma necessidade, pode também pedir ajuda, né? Procurar qualquer um desses irmãos. Vou ler com os irmãos 3 versículos em 3 livros diferentes aqui. Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração dos mãos israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Amém. Mas 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e gloriem o Pai de vocês que está no céu. João 12, um mandamento que todos nós conhecemos, né?
E o meu mandamento é este: ame uns aos outros, como eu vos amei. Que Jesus tem nos levantado e nos nós, igreja aqui na terra, nós, igreja uma, a igreja Jardim é uma igreja que sempre trabalhou muito nessa obra, sempre ajudou necessitado. E nós temos levado para essas pessoas que estão carentes de ajuda, não só o alimento físico, mas nós levamos também o alimento espiritual, que é a palavra de Jesus, que é vivo, que transforma, né? Dessa forma que nós conhecemos que a obra de Deus tem 3 etapas: o começo, o meio e o final. O começo é difícil, chega possível, mas quando chega no final, ela é feita. Então, toda alma ganha por Cristo, que são irmãos. Eu agradeço muito e peço que continue orando pelo ministério e dando com esse trabalho. Agradeço em nome de Jesus. Vou orar aqui com os irmãos pelo nosso ministério e por nossa igreja. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de glórias. Nesse momento, Senhor, viemos te adorar. Estamos aqui prestando culto, Senhor, de louvor, de adoração a Ti, meu Pai. Receba, Senhor, o nosso culto, Pai. Nesse momento, Senhor, eu te peço, meu Pai, também, que o Senhor vai, Senhor, abençoando, Senhor, cada componente do Ministério Social, que o Senhor coloque o desejo no coração de te servir, de te adorar, de fazer a tua obra, que o Senhor levante, Pai, a nossa igreja para continuar indo, fazendo o ídolo de Jesus, meu Pai. Te peço por cada ministério de nossas igrejas, Pai. Te peço pela vida do nosso pastor Renan, Senhor, que o Senhor unja o teu servo, que o Senhor dê sabedoria a ele para que ele conduza o seu rebanho aqui na terra, que o Senhor abençoe ele lá no Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando da irmã, meu Pai, que o Senhor dê saúde para ela, que o Senhor dê cura para ela, que o Senhor faça a sua vontade sobre a vida da nossa irmã, meu Pai. Eu te peço, Pai querido, pela vida, Senhor, de cada pastor aqui na terra, de cada igreja aqui na terra. Te peço que o Senhor vai nesse momento, Senhor, ao encontro, meu Pai, dos missionários que estão aqui, tanto no Brasil quanto por esse mundo afora, cuidando de cada vida, Pai, que eles possam estar semeando a sua palavra, Senhor, fazendo o seu mandamento, Pai. Te agradeço por mais esse culto, te agradeço pelos seus cuidados sobre as vidas. Te peço perdão, Pai querido, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. O nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rosângela trará uma inspiração que fala da importância da presença de Deus na nossa vida diante das circunstâncias tão difíceis que temos atravessado, mas a presença do Senhor nos basta e nos fortalece. Que Deus te use mais uma vez, Rosângela. Amém. Bom dia. Bom dia. Eu estava ouvindo um... Bom dia, tá me ouvindo? Sim, pode prosseguir. Ouvindo? Sim. Pode prosseguir? Ah. Então, nesse tempo, né, que a gente está vivendo, dar um abraço, né, se tornou... não dar o abraço se tornou agora o motivo, né, de você ter amor e ter cuidado, né, das pessoas que você ama, né? Porque antes a gente dava o abraço e demonstrava o amor, e agora não. A gente não está podendo abraçar, mas é aí que a gente está demonstrando mais amor pela outra vida, né? E eu louvo a Deus por isso. Em 1 Pedro 5,7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Né? Eu fico pensando, imagina que você tenha um amigo, né? E você precisa de pagar o seu aluguel, e aquele é o último dia de pagar, e você não pode ir. E você vai e pede àquele amigo: você pode pagar o aluguel para mim? Ele prontamente vai lá e paga o aluguel para você. Né? E no dia seguinte você acorda tranquilo, crendo que seu compromisso foi quitado, foi acertado, porque você confia, você sabe que aquele amigo, você conhece aquele amigo intimamente,
e sabe que você pode contar com ele. Nosso amigo Jesus é dessa forma, né? Ele tem sido tudo para nós. O conhecimento que você tem com Jesus, na intimidade, faz você crer e descansar e saber que ele está cuidando de você. Esse louvor, ele fala sobre a presença de Deus na sua vida. Ele é a coisa mais importante para nós. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio que cura toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, que confronta aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente, Jesus, eu perca dinheiro, amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, o meu remédio, tu és Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta aqui dentro da gente, que causa arrepio. Não, minha gente sente, Jesus, eu perca dinheiro, amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Eu não quero perder tua presença. Oh, Jesus, não queremos perder a tua presença, Senhor, porque ela, Senhor Deus, que nos impulsiona, Pai, a te buscar, a fortalecer o nosso ser, Senhor Deus, a ser renovado, Pai, em ti. É a tua presença que nos ajuda a caminhar, Senhor. Ela mexe aqui dentro da gente, ela revoluciona tudo, porque tu conheces o que vai dentro de nós. Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que precisamos nessa hora, preenche, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigada. Deus abençoe.
Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória. Não estamos ainda nos cultos, nos santuários presentes, mas sabemos que temos gastos, temos necessidades, temos compromissos a serem cumpridos. E eu gostaria de convidar, a Ana Larrubia já está por aí, Pedro? Se ela não estiver... Não está por aqui ainda não. Não, então, por favor, você pode abrir para a Dilma. A Dilma vai compartilhar conosco alguns pontos interessantes para continuarmos a cultuar ao Senhor. Sabemos que o nosso culto ele se completa com adoração, mas também com entrega. E nós vamos agora passar a palavra para a Dilma. Bom dia, amada igreja, paz do Senhor para todos. Vamos falar, né, sobre o dízimo. Malaquias 3:10 fala para nós trazermos todos os dízimos à casa do Senhor, né? Eu acredito que, e em 2 Coríntios também fala que cada um dê conforme determina o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao quem dá com alegria. Então, isso é uma prova de fé, né? Nós sabemos que a igreja somos nós e nós temos que manter a casa de Deus, né? A ajudar nossos irmãos, né? Pagar todos os tributos que nos são cobrados. Então, tudo isso depende de cada irmão, de cada membro da nossa igreja. Agradecemos porque até hoje Deus tem sustentado a cada um, né? E tocando no coração de cada um para que possam contribuir para a casa de Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos que até hoje têm sustentado e que continue, né, com amor no coração para que Deus possa usar, possa proteger, possa guardar até hoje como tem guardado, né? Muito obrigado por tudo. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pai querido, Pai amado, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos todos juntos, apesar de estar distantes, mas tu tens nos sustentado, Senhor Deus, através da tua palavra, através das mensagens, Senhor Deus, que ouvimos. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada membro, e que tu possa continuar sustentando a cada um, Senhor Deus. Que tu possa, Senhor Deus, guardar, proteger, livrar do mal, tirar todo espírito de enfermidade, Senhor Deus, e que tu possa, Senhor, também trazer a provisão, porque a nossa vida dependemos de ti, Senhor Deus. Queremos pedir, Senhor Deus, pela mensagem que o pastor irá nos trazer agora, Senhor Deus, que ele possa falar aos nossos corações, que tu possa, Senhor Deus, abençoá-la cada dia, a sua família. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé em ti. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não está no nosso script, mas eu senti um desejo muito grande, se o pastor me permitir, de fazermos um momento de intercessão. Estamos com pessoas enfermas na nossa igreja, temos amigos, familiares que estão carentes da nossa oração. Hoje mesmo teremos enfim, não podemos dizer que é infelicidade, mas teremos a dificuldade de, mais uma vez, sepultar uma pessoa muito querida da Igreja Batista do Meia e que morreu de maneira abrupta. Ele passou mal na sexta-feira, um chefe de família, ele é o pai do pastor dos jovens da Igreja Batista do Meia, do pastor Israel. E ele, na sexta-feira, passou mal e teve um infarto fulminante. E hoje, às 16 horas, o corpo do pai, do pastor dos jovens da Igreja do Meia será cremado. E assim como esta família, várias famílias estão sofrendo com a perda, com a separação dos seus queridos.
E a Bíblia fala que precisamos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, mantendo a nossa fé abalizada, firme no Senhor. E eu gostaria de pedir a Paula, a querida Paulinha, para que nesse momento interceda pelas famílias que estão sofrendo, chorando nesse momento. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mas estamos cientes de tudo que está se passando ao nosso redor. A gente fala de pessoas assim, talvez um pouco distante, nós talvez aqui do nosso lado, nosso vizinho, esteja precisando de uma palavra, mas que o Espírito Santo de Deus continue a nos usar como Ele quiser e da forma como Ele quiser, usando a nossa igreja, usando cada um de nós, que fazemos parte deste corpo. Paulinha, ore para nós e por nós. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pode. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Deus, por este dia, Senhor. Nós e nossa igreja estamos felizes por ter essa oportunidade de estar aqui cultuando a Ti, Pai. Eu venho nesse momento, Pai, interceder por estas famílias, Senhor, que estão passando por esta dor, Pai, de perder os Teus entes queridos, Senhor. Eu te peço que o Senhor, que é consolador, meu Pai, que está conosco todos os dias, Senhor, possa também habitar no coração dessas pessoas que estão sentindo a falta dos seus entes, Senhor. Pai, que o Senhor possa confortar os corações, Senhor, desta dor, meu Pai, que a gente é dolorida, né, perder as nossas pessoas que a gente ama tanto. Mas nós sabemos que você pode, Senhor. O Senhor pode consolar todos aqueles que estão enlutados, Pai. Senhor, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida dessas famílias, Pai. Que elas sintam a tua presença, Senhor, o teu mover, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, também te peço para aquelas que estão doentes, Senhor, que estão precisando do teu amor, da tua restauração, Pai. Que o Senhor venha interceder pela vida da Pietra, Pai, restaura a saúde dela, Senhor. Graças a Deus a cirurgia deu tudo bem, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, porque eu sei que o Senhor estava ali com ela, Pai. Também venho te pedir, Senhor, nesse momento pela mãe da Lígia, Senhor, que também está precisando do teu conforto, Senhor, do teu amor, Pai, do teu cuidado naquele momento, Pai. Também te peço, Senhor, que o Senhor continue com a mãe do pastor, Senhor, que cuide, que restaure a saúde dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Conforta o coração, Senhor, desta família que acabaram de perder o seu ente querido, Senhor, com um infarto fulminante, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, deles, Senhor. Console e guarda, Senhor, a família de cada um, Senhor. Também venho te pedir pela família, Senhor, do tio Jorge, que ela perdeu, que acabou de falecer, Senhor, ontem, Pai. Conforta aquela família, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, esteja com eles, que ficou só mãe e filho, Pai. Sustenta aquela família, guarde-os, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e confortar, Senhor. Sei, Senhor, mas que tu conhece todos eles, Senhor. Abençoa, trata, cura, Senhor, todos aqueles que precisam do teu conforto, do teu consolo, do teu amor, Pai. Habita, Senhor, naqueles corações que estão em casa, Senhor, precisando do teu amor, Pai, que estão ali enfraquecidos na fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa habitar em todas as casas, Senhor, já que a gente não pode se reunir em igreja, Senhor. Mas eu creio que o Senhor possa estar em cada lar, Senhor, cada família, Senhor. Restaura os lares, Senhor, restaura a família, Pai. Restaura a amizade, o amor e o carinho entre as pessoas, Senhor. Que a gente possa estar mais fortalecido, Senhor. Hoje a gente não pode dar o abraço fisicamente, mas a gente pode cuidar com carinho, com atenção, com amor, com palavras, Senhor. Que o Senhor nos use a cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Exaltado seja o nome do Senhor. O nosso pastor, e ele estará relatando e nos informando coisas importantes para o crescimento da nossa igreja. Com a palavra do nosso querido pastor Renan.
Olá, bom dia para vocês. Eu estou no computador, então eu só consigo ver uma pessoa de cada vez ou de 4 em 4 pessoas. Eu estou vendo que temos bastante pessoas aí. Eu espero que você esteja me ouvindo bem, que todos estejam me ouvindo bem. Quero aconselhar você, se estiver me ouvindo baixo, que você aumente o seu aparelho, aumente o som, o seu aparelho, para que você possa me escutar melhor. Eu estava ouvindo algumas pessoas baixo, de repente eu mesmo aumentei meu aparelho e vi que o problema era que eu não tinha aumentado bem o meu aparelho. Tá todo mundo me ouvindo? Faz só aquele ok assim para eu poder saber. Vocês estão me escutando? Paulo, Fernando, ok, obrigado. Edilene ali, caçando o pendrive dela. Isso, muito bom ver cada um de vocês, que Deus abençoe. A Ana chegou ali, tô vendo também, Deus abençoe, muito bom, abração no Wagner. Cada um de vocês, tá bom? Quem abriu a câmera, quem não abriu, eu tô vendo muita gente com câmera fechada, não sei se é o celular, o meu celular, né? Obrigado, Zenas, que pode, que tá mostrando isso, ou essa semana minha internet acabou completamente aqui no Espírito Santo, eu fiquei com certeza desesperado, mas eu consegui fazer um novo plano daqui mesmo, um novo pacote, fazer um novo contrato com a Vivo, e aí pude ter então internet para estar com vocês. Hoje pela manhã tivemos alguns problemas, não sei se você passou isso na sua casa, alguns já passaram, eu sei, com a questão da atualização do aplicativo Zoom. Me ajude a orientar as pessoas, à tarde eu e a equipe Zoom vamos falar com a igreja toda sobre isso. Então muita gente talvez tenha perdido esse contato. Também na hora de enviar o link, eu terminei me esquecendo de um grupo que eu tenho separado, de 17 pessoas, enviei um pouco atrasado para essas pessoas, talvez não tenham podido entrar. Mas eu fico feliz porque pude enviar para o grupo maior da igreja, que é um total de pessoas, um pouquinho mais. Eu quero pedir muita sua atenção, eu não consigo escutar você, você que pode, na verdade, me ouvir. E eu preciso que você entre nesse assunto agora, nesse momento, tentando se desfazer de todos os seus conceitos pré-formados. Eu chamaria de pré-conceitos. Conceitos antes do conceito que eu vou apresentar ser exposto. Então, quando nós ouvimos algumas palavras, nós achamos que conhecemos o que quer dizer essas palavras. Quando nós ouvimos alguns ditos, né, na medicina, ou na engenharia, ou na sociedade de um modo geral, na política, nós achamos, isso aí eu sei o que é, isso eu conheço. Então, respeitando o que você já passou, o que você passa, o que você conhece, o que eu passo, o que eu conheço, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre depressão. A primeira parte da introdução desse nosso estudo de hoje, ele é uma parte científica, e é importante que você esteja ciente dessa parte científica, para quando nós aplicarmos no texto, você não ter dúvida de que esse assunto é muito tratado na Bíblia. Ele é muito vivido, vivenciado na vida dos personagens bíblicos. Meus estudos e pesquisas, eu achei 2 autores que me interessaram mais sobre este assunto. Um deles é o pastor Wander Ferreira Gomes, que é o pastor da Igreja Batista do Recreio. Ele tem um material, ele é psicólogo, ele é pastor, como falei, do Recreio, e ele tem um material muito bom que apresenta alguns tópicos científicos sobre isso. Também gostei muito de um estudo do pastor John Barnett, e o pastor John Barnett, ele autorizou que a gente pudesse usar o material dele, e eu estou fazendo isso esta manhã. Então, nas minhas pesquisas, eu fui tentando achar o melhor que eu pudesse, nesta manhã, compartilhar com você. De ciência, o mais básico e simples possível, não estou aqui fazendo um tratado científico sobre depressão, mas também podendo aplicar essas realidades, que não só eu, é claro, muitos autores já conhecem, ao texto bíblico, sem forçar nenhuma situação. Ou seja, o texto como ele é e o que aconteceu na vida daquela pessoa, tá bom? Eu quero, primeiro, então, como eu falei, a parte científica, só para você entender e não ficar confuso e você compreender. Nós usamos muitas frases no popular, e fulano está com depressão, ciclano tem depressão, eu estou tão deprimido, e a gente usa essas palavras com naturalidade, mas elas têm um significado, elas têm um estudo, ela tem uma pesquisa. A palavra depressão, ela tem um enquadramento, e eu queria que você, então,
entendesse isso de uma forma muito suave, de uma forma muito natural. É praticamente a primeira vez, eu acho, que eu lancei um assunto para a igreja e uma ovelha amada minha me ajudou, no sentido de dizer assim, olha, eu não gosto desse assunto. Eu nem vi a ovelha hoje aqui com a gente. Eu não gosto desse assunto. Eu respondi para a pessoa assim, eu também não. Eu também não gosto. É o tipo de assunto que, inclusive, espiritualizando, sem sabedoria, este assunto, as pessoas dizem, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, o cristão de verdade não tem isso. Aí julga, a pessoa já está com problema, e aí o outro vem, o cristão de verdade, quer dizer, eu sou um cristão de mentira se eu tiver algum momento, é um dos níveis que eu vou apresentar de depressão aqui para você. Então eu quero pedir a você que tente abrir mão dos conceitos que você já conhece. Eu tive que fazer isso, dos conceitos populares, e vamos ver um pouquinho o que diz a história sobre isso. Primeira coisa, a depressão. O que é depressão? A palavra depressão vem do latim e aí já fica fácil você entender de cara que não é nada complicado. Então, para aquela ideia de ser uma pessoa trancada, no manicômio, amarrada com a camisa de força, ou jogada debaixo de uma mesa, no canto de um quarto, sozinho, de uma sala. Então, tira essa ideia da sua cabeça para começar. Porque isso não é isso só a depressão. Depressão, isso é um nível, mas não é isso. Então, você poder entender, um modo geral, como a gente lida com as coisas sem conhecer as coisas. Eu espero que essa conversa, depois quem for assistir pela internet e depois quem estiver revendo esse assunto na sua casa, venha abençoar muitas pessoas. Eu estou sendo muito básico, muito raso, muito simples, muito claro, porque aqui eu não estou como psicanalista clínico, eu não estou como um cientista, eu estou como um pastor. Então, o meu objetivo é pregar a palavra de Deus. Pastor serve para isso. Pastor não serve para falar de política do povo, para falar de medicina. A gente cita tudo isso, mas a palavra tem que ser o principal argumento, instrumento, conhecimento de um pastor. Eu imagino que você concorde com isso. Se não, eu entendo seu posicionamento, mas o meu, como do pastor, é exatamente esse. A Bíblia deve ser o que o pastor tem que falar. Ponto. Vem do latim, a palavra depressão, que a gente conhece aqui no português, do latim depressione, aí não quer dizer nada demais. Agora veja só o que significa. A palavra depressione do latim, de onde vem a nossa palavra depressão, significa abaixamento. Aí já começa a ficar legal, presta atenção. Abaixamento físico, ou abaixamento psíquico, ou abaixamento moral, ou abaixamento espiritual, ou seja, todas essas coisas somadas, ou uma dessas coisas, um abaixamento. Você vai entender melhor daqui para frente. Isso era considerado, então, pela palavra depressione, no latim, que veio gerar a nossa depressão. Então, a nossa depressão seria um abaixamento de alguma coisa que a gente vê daqui para frente. Por incrível que pareça, no quarto século, 400 a 500, no quarto século, 300 a 400, antes de Jesus, o médico chamado Hipócrates, ou seja, na verdade um cientista da medicina chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, embora a medicina só tenha surgido como ciência depois dos egípcios, do faraó do Egito e tudo mais. Na verdade, quando se vai pesquisar como esse homem Hipócrates estudava, ele é considerado por ter, naquela época tão remota, estudado tanta coisa e desvendado e deixado tantos estudos sobre a medicina, que vai ser considerada como uma ciência depois. Tá bom assim? Então ainda é uma ciência remota. Eu estou lá atrás, quando Hipócrates define a depressão como melancolia. Então ele entendia que era uma tristeza no coração, a melancolia. A psiquiatria define a depressão como um distúrbio mental. É a visão da psiquiatria, um distúrbio mental. A Associação de Saúde Mental dos Estados Unidos tem a seguinte definição. A Associação de Saúde Mental dos Estados Unidos tem a seguinte definição. Depressão é um estado emocional de abatimento e tristeza que vai de desânimo e esmorecimento até o total, que não é uma coisa, é uma escada de coisas, uma escalada de coisas. Então, já pela definição da Associação
de Saúde Mental dos Estados Unidos, você entende que a depressão pode ser considerada algo que vai de um desânimo, de um abatimento, de uma tristeza, até um desespero, até um desamparo, há todo um quadro aqui. Então não tente encaixar as pessoas que você conhece ou a sua própria situação a uma coisa só. Entende? Níveis diferentes, eu quero muito isso, porque eu vi alguns comentários de pastores que não admitem a depressão na Bíblia. E aí eu não faço parte desse grupo, eu vejo de outra maneira, inclusive o texto que eu vou apresentar, senão seria apenas um jogo de palavras, e eu não concordo que a pregação seja isso, tá bom? Um dado triste de a gente poder anotar é que 10%, 10% é um grupinho tão pequeno, né? Para que se preocupar com isso? 10% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem algum tipo de depressão. Eu aumentaria muito esse percentual, mas, de acordo com as pesquisas dele, pelo menos 10%. Vamos lá, se a população mundial é de 7 bilhões vezes 10, significa que 700 milhões de pessoas têm algum tipo de depressão. Vamos pensar que 10% é tão pouco, né? 700 milhões. Se o Brasil tivesse hoje 217 milhões, porque acho que era na casa de 212, 13 milhões de habitantes, 200. Então nós teríamos, uma conta rápida, 3, quase 4 vezes o Brasil, de todo mundo do país que está catalogado, 4 vezes a população do Brasil seriam os deprimidos, ou pessoas, que têm depressão no mundo. Você tem noção que seria que é avassalador para o mundo inteiro. 700 milhões de pessoas sofrendo da depressão, e na verdade é muito mais que isso, são contas e catálogos que vão sendo cadastrados, mas fora o que ninguém procura médico, ninguém procura um tratamento, fica trancado sozinho, ninguém nem fica sabendo que essa pessoa teve depressão. Então não tem como mensurar para mim, por isso é muito maior essa quantidade. E outro dado importante, até a década de 50 foi agora, comparado com Hipócrates lá antes de Cristo, 50 foi agora. Então, até a década de 50, a depressão e as doenças mentais estavam relacionadas às questões, presta atenção nisso aqui, você vai entender por que você ouve uma frase tanto desde criança, a questões religiosas e místicas. Então, até a década de 50, aqui atrás agora, 50 agora, aqui atrás, pouquinha coisa atrás, a depressão era aplicada a questões religiosas e místicas. Por isso que até hoje, de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, até hoje você escuta a frase, isso é coisa do demônio, porque entendia-se que era algo espiritual, porque não se sabia explicar os fatores químicos e os outros que eu vou explicar daqui a pouco, que definiam a depressão. Eu sei que você não veio para isso, nós vamos entrar na palavra, mas é importante que você entenda para não pensar besteira daqui para frente a seu próprio respeito. Eu lido com ovelhas há 20 e poucos anos e eu percebo no gabinete, pela teologia e também pela psicanálise, pouquinhas coisas que pude ler e estudar, eu percebo que muitas pessoas têm problemas emocionais e acham que são problemas espirituais. Ah, porque Deus, porque Deus, porque Deus. E muitas pessoas têm problemas espirituais e acham que são problemas emocionais. Então eu quero que você entenda nessa abertura que eu te amo como um todo, entendo a Bíblia vendo o ser humano como um todo, não um pedacinho só. Não tem como você separar o emocional, o espiritual, o físico. Elas estão interligadas. E a gente termina, isso não é palavra minha, inclusive estudiosos falam isso na pesquisa dele. Elas estão interligadas. Então, se uma coisa está ruim, a outra também está ruim. E muitas pessoas atribuíam a depressão, antes da década de 50, atribuíam a depressão a crendices populares. Ah, isso é coisa, esse menino não tem nada, isso é coisas místicas. E até hoje se desenvolve isso, paralelo à ciência que prova outras coisas mais. Preste muita atenção nesse quadro agora. Causas da depressão. E aí é que é importante você entender os níveis diferentes. Genótipos, ou seja, você herdou isso da sua família. É uma questão genética. Cientificamente falando, existem problemas de ligações neurais, ou seja, seus neurônios, eles têm dificuldades em algumas ligações, existem mais de 100 milhões de neurônios, poucos foram estudados, ele tem problema de ligações. Se chama de sinapse, de transmitir informações, de colher informações do mundo e transmitir um para o outro. Isso dá instabilidade.
E aí entra a serotonina que traz, a gente chama do prazer. Não é o prazer, é que ela responde coisas, ela ajuda nessa ligação dos neurônios, tá bom? Então, há pessoas que têm problemas genéticos, de pai para filho, isso passa, e como herança, uma herança familiar. Outra questão, outra coisa que causa depressão nas pessoas, não pense em depressão como alguém internado com a camisa de força, trancado no fundo de um quarto. A pessoa está do seu lado aí. Talvez alguém que esteja me ouvindo, as minhas ovelhas, fiéis ao Senhor Jesus Cristo, sintam algumas das causas que eu vou ler aqui agora. Tá bom? Que eu senti várias delas quando eu li. Então, vamos ser honestos, vamos ser justos e vamos estudar isso aqui. Bom, integridade funcional de sistemas orgânicos, ou seja, como funciona o seu organismo, pode gerar algum tipo de depressão. Uma série de fatores orgânicos, por exemplo, vou dar um exemplo, tumores no cérebro pode gerar depressão, distúrbio na glândula da tireoide, distúrbio na tireoide pode gerar um tipo de depressão. Existem vários tipos, lembre-se disso o tempo todo. Doenças no pâncreas, se você tem uma doença no pâncreas, pode gerar um tipo de depressão. Usos de drogas, cocaína, álcool, outras anfetaminas aí pode gerar depressão. Uso de antihipertensivos, pessoas muito hipertensas, dependendo da quantidade, da qualidade do remédio, do que usa para hipertensão, pode gerar um quadro de tristeza, um quadro de abatimento, um quadro que também seria característico depressivo. Olha só isso aqui, durante ou depois de processos tóxicos e infecciosos, ou seja, depois de uma crise de hepatite, uma crise de meningite, uma crise de encefalite, você pode terminar gerando esse quadro de tristeza, esse quadro de pressão para baixo, eu vou chamar assim de depressione na sua vida. Doenças da glândula suprarrenal, ou seja, se a glândula dos rins, acima dos rins, está com problema, pode gerar esse tipo de abatimento, também conhecido como depressão. Doenças cardíacas pode gerar depressão. Alterações das mulheres, por exemplo, quando tem a menopausa, o homem, quando andropausa, pode gerar depressão. Você está me entendendo que na minha matemática, 10% da população mundial é irrisório? Eu acho assim, 10% não tem algum tipo de tristeza, algum tipo de abaixamento moral, físico, psíquico, espiritual, como eu falei. 10% não tem e 90% tem. Todo mundo que eu conheço, eu vi algumas características do que eu encontrei. Na década de 90, foi descoberto também um vírus, olha, a gente está vendo o coronavírus, né? Um vírus chamado vírus Borna. O vírus Borna, ele se alojaria dentro do neurônio e ele causaria depressão. O problema é que se você tentar achar um meio de matar o vírus, esse vírus Borna, vamos dizer assim, você mata o neurônio não se refaz, ou seja, você destruiria o teu cérebro se você tentasse matar esse vírus. Então, você pode controlar, é uma coisa muito complicada de se falar, né? Década de 90. Outro fator que pode gerar depressão, presta atenção, é o fator que eles chamam de fenótipo. Fenótipo é a soma dos traços que caracterizam o membro de um grupo, é aquilo que o indivíduo aprende na sociedade como crenças e valores, é a sua forma de ver o mundo. Ou seja, você não se enquadra no mundo, você não se enquadra na faculdade, você não se enquadra no seu trabalho, você não se enquadra, aquilo vai gerar uma angústia, pode gerar situações de ansiedade que cheguem ao nível de depressão, que se não for identificado, pode então desencadear uma coisa mais grave na sua vida. Ou seja, como você se aceita, você se enxerga no mundo, gera essa pressão para baixo que eu vou defender o tempo todo aqui, como já fiz com a Igreja Jardim em outro momento. Pois bem, letra D, a estabilidade de fatores ambientais. Olha só, não podemos compreender a depressão sem recorrer ao contexto no qual ela ocorre. Olha só o texto bíblico que eu vou ler agora para você. Você não tem como entender a depressão sem conseguir buscar entender onde a pessoa vive, o ambiente que a pessoa vive. Os fatores ambientais são desencadeadores de depressão. Os fatores do ambiente são desencadeadores da depressão. E este aspecto vai despertar a disposição genética orgânica do indivíduo. Então, digamos que a pessoa já tem uma tendência, mas ela vai seguindo a vida dela, trabalhando, vivendo, né? Mas um fator social pode gerar uma angústia maior, que é conhecida cientificamente como um tipo de depressão. A morte de uma pessoa significativa para a família, o rompimento de afeto, separação e tudo mais, perdas, emprego, bens, alimento, pode gerar depressão.
aposentadoria, pessoas se aposentam, podem terminar entrando num quadro de depressão. Grandes obstáculos, a pessoa tenta enfrentar, não consegue ultrapassar, pode gerar depressão. Catástrofes morais ou sociais pode gerar depressão. E aí, por que eu escolhi esse tema para conversar com a Jardim Alma? Porque nós estamos presos dentro de nossas casas. Estamos em quarentena. Há 100 anos atrás, eu vou continuar batendo, nós tivemos uma situação da gripe espanhola. Agora, uma nova geração que passou por muitas coisas. Eu me lembro que no ano passado, no ano atrasado, acho que no ano 2018, qualquer momento que eu ligasse a televisão, qualquer notícia que eu visse era a corrupção, foi descoberta corrupção, desvio. E aquilo abate qualquer um, dinheiro faltando, por quê? Porque alguém está roubando. O meu país eu não posso fazer nada. Bom, hoje eu ligo a televisão, acabaram-se os desvios, acabaram-se a dengue, a chikungunya, a zika, acabou tudo. De manhã até de noite é coronavírus, Covid, coronavírus. Isso destrói qualquer mente. Isso arrebenta. Vou te dar um exemplo. A pessoa trabalha numa empresa, digamos ali o Gabriel, por exemplo, trabalha numa empresa, o Zenas, aí você tem aqueles 15 minutinhos do café, e você sai da sua mesa, sai do seu computador, vai tomar um cafezinho, tomar uma água. Isso é maravilhoso. Fala com alguém, vê a pessoa, ei, cumprimenta. Isso é ótimo. Esse oxigênio, esse minuto que você desligou do assunto que estava prendendo você e você deu uma virada e voltou, ele é fundamental para oxigenar o cérebro. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Então, exatamente, acontece isso aqui. Os fatores que a mídia muitas vezes coloca sobre nós nos deixam deprimidos. Então, quando eu pensei que um homem aqui na Serra, eu tinha falado com vocês lá no Rio, fiquei sabendo, ele tirou a vida dele, um pai de família, tirou a própria vida, nesse momento de quarentena, deixando a família dele e partindo dessa terra, eu fiquei imaginando, você calcula isso comigo, qual o nível de angústia que esse homem chegou e tantos outros também chegaram e tantas outras pessoas também viveram. Você está me entendendo? Eu tenho a certeza absoluta que, infelizmente, a Covid matará muita gente. Espero em Deus que não chegue mais perto dos nossos arraiais da igreja que eu pastorei, Jardim Alma. Mas eu tenho a certeza que a depressão causada pelos fatores, por exemplo, econômicos, pelos fatores do isolamento, pais que não podem visitar seus filhos, filhos que não podem visitar seus pais, netos que não podem abraçar os seus avós, avós que não podem receber aquele aconchego dos seus netos. E isso está, mesmo que não queiramos, atingindo emocionalmente, psicologicamente, demais as pessoas. Você está me entendendo? E nesse atingir, traz sequelas. Isso vai ficar dentro de nós. Eu tenho pensado muito no nosso retorno. Eu acho que a igreja precisará se reinventar. Eu não quero que apanhe mais do que o necessário. Que a gente aprenda a ser uma igreja melhor na volta e as sequências todas estão dentro de nós. Bom, a última coisa que eu quero destacar nessa primeira parte aqui é o tratamento da depressão. E aí é que você precisa entender os níveis, aqueles que eu falei, porque a pessoa diz, fulano está com depressão, aí você cria aquela imagem que fulano está morto. Não, está trabalhando, gerando recursos e tudo mais, que é o caso do profeta que nós vamos estudar daqui a um minuto. Pois bem, 3 considerações. Primeiro, depressão comum. Primeiro tipo de depressão comum. Então existem tipos diferentes? Existem tipos diferentes. Primeiro, depressão comum. Estado de rebaixamento, de pouca intensidade, de pouca duração, sem consequências maiores para a vida, sem necessidade de tratamento específico. Então é alguma coisa que acontece 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, entende? Não chega a 1 ano, chega, vamos dizer assim, 1 mês, alguma coisa parecida assim. Você está entendendo? Então, isso é um tipo de depressão comum. Poxa, eu estou tão deprimido. Não há erro de falar essa frase. Agora você pode entender melhor, porque você já é um estudioso no assunto comigo. Não há erro de dizer, poxa, eu estou tão deprimido hoje, porque você está passando por alguma angustiando a sua vida física, psíquica, moral, espiritual. Então, sempre a gente tem essas coisas. Mas isso não está destruindo você, impedindo você, incapacitando você de trabalhar, de cuidar de uma coisa. Inclusive o trabalho, diz Provérbios, Salomão, né, diz em Provérbios, o trabalho foi um presente de Deus para que nós pudéssemos reagir, fazer, produzir.
e não ficar inertes. A inércia, ela pode causar uma depressão, uma morte da nossa validade, ou seja, aquilo que você gostaria de fazer, você não faz, você vai deixando de fazer, termina se entristecendo e achando que não pode fazer mais. Não é que você não possa fazer mais, é que você muitas vezes se entrega a uma situação e vigia isso muito de perto. Segunda causa de depressão, de tratamento, né? A depressão, a reação depressiva. Olha só que interessante. Reação marcada por tristeza e desânimo, muito parecido com a comum, e alterações nas atividades agora já causa alterações mais profundas. Então é parecido com a comum. A gente reage a alguma coisa que está nos aborrecendo, aquilo causa um desconforto, mas atinge coisas como sono, atrapalha o sono, prejudica o sono mudou. Apetite, atrapalha a vontade de comer, a falta, mexe com o apetite da pessoa, e até a questão do desejo sexual também, ele é atrapalhado, ele é prejudicado, ele é ou até anulado em função desse desânimo causado por alterações. Desaparecem geralmente quando a causa que motiva é desfeito, são mais intensos e duradouros que a depressão comum. Então é uma coisa assim que varia de um tempo maior, não é uma coisa que de uma semana, chateado, é uma coisa que vai de 1 mês, 2 meses, eu estou sem dormir direito faz 1 mês, 2 meses, eu estou sem me alimentar direito há 1 mês, 2 meses, não tenho mais desejo com a minha família, com minha esposa, meu marido, há 1 mês, 2 meses, a coisa está prolongando, então é hora da gente procurar, porque alguma coisa causou, eu li várias causas lá no início, né? Alguma coisa está não resolvida. Geralmente, esse tipo de depressão, com terapia, quando é achado o motivo, a perda de um casamento, a perda de um filho, de uma filha, de um marido, de um esposo, a morte em si, quando um bem, alguma coisa, quando é achado que causou aquele gatilho, ele é desfeito. E o terceiro caso, terceiro nível, vamos dizer assim, de depressão, é o estado patológico da depressão, longa intensidade e duração dos efeitos danosos da vida afetiva e social do sujeito. Então, atinge a pessoa na família, atinge a pessoa no trabalho, atinge a pessoa de um modo geral na sociedade. Aí precisa de um tratamento mais especificado, uma coisa mais especializada, medicamentosa, como eu disse, para poder fazer ligações dos neurônios, para poder a pessoa ter uma vida tranquila, uma vida normal a partir daí. Ponto. Agora vamos abrir as nossas Bíblias, você que tem a Bíblia aberta aí, em 1 Reis, capítulo 19. Essa introdução, essa apresentação foi necessária, como eu te disse, porque você é uma pessoa curiosa. 1 Reis, capítulo 19. E você vai pesquisar na sua internet, vai vasculhar, e você vai encontrar muitos pregadores que versam, que pensam e que falam diferente do que eu te apresentei. E vai encontrar dezenas, centenas de teólogos, como eu, que pensam como eu penso e que a Bíblia não esconde pessoas que tiveram depressão. Eu, particularmente, que sou fã, você vai ver ainda há pouco o apóstolo Paulo, vou citar um versículo dele, de Davi, os salmos de Davi são um prato cheio. Davi era uma pessoa, um músico muito sensível, que tinha quadros depressivos profundos, e nunca deixou de ser, e não deixará de ser o grande rei Davi, daquele de onde nasceu a linhagem de Jesus. Ou seja, Jesus nasceu de uma família de pessoas que tinham depressões sérias, coisas complicadas. Davi tem quadros assim, épicos, né? Se a gente for estudar. Mas hoje não é o caso de Davi. Eu estou vendo com você o profeta Elias no capítulo 19 de 1 Reis. E eu quero que você considere direto ao assunto, como estou sendo até agora, sobre essa questão da depressão. Eu quero que você dê uma olhadinha no versículo 4. 1 Reis 19, parabéns quem está anotando aí, eu estou vendo algumas pessoas com papel e caneta na mão. Versículo 4, olha só o que diz, o que Elias, eu estou falando daquele grande profeta Elias, um homem extraordinário com Deus. Então a gente pensa assim, eu e você, crentes em Jesus Cristo, cristãos da Igreja Batista Jardim Auma, jamais chegaríamos ao nível do profeta Elias. Mas graças a Deus, a própria palavra diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas coisas que nós também já sofremos, já passamos nessa nossa bendita vida. Ou seja, Elias também tinha as suas angústias, seus problemas. Tiago, no capítulo 5, versículo 17, vai falar muito bem disso. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu estou falando então de mim e de você quando eu falo de Elias a partir de agora. Você conseguiu entender isso?
Não estamos falando de um extraterrestre, não, tá? Olha só o versículo 4, capítulo 19, o que Elias fala. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a sentar-se debaixo de uma árvore, vamos dizer zimbro, de um arbusto lá, e pediu para si a morte, e disse, olha o que ele fala com ele mesmo e com Deus, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Meus pais são pecadores, são fracos, são falhos, eu não sou especial, não. Toma a minha alma, eu peço que o Senhor me mate. Elias está debaixo de um arbusto dizendo, me mata. Grande profeta, você vai entender ainda os detalhes melhor. Veja lá o versículo 9, para você entender essa questão de Elias. Versículo 9, ali entrou numa caverna, Norebe entrou numa caverna, onde passou a noite, e vê a palavra do Senhor a Elias. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? Minha irmã, o que você está fazendo aí, Elias? O versículo 13, Deus pergunta outra vez. Não, ouvindo, Elias envolveu o rosto e seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, ele está dentro de um buraco. E eis que lhe veio uma voz que lhe dizia, que fazes aqui, Elias? Então esse homem que pediu a morte no versículo 4, ele é abordado por Deus aqui, e a pergunta clara de Deus, a provocação de Deus é, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias manifesta pelo menos 4 situações que nós podemos considerar cientificamente, como eu já apresentei, situações que assemelham à depressão. Então, Elias, eu posso afirmar, passou por um tipo de depressão, que pode ser comum, que pode ser leve, provavelmente não foi a depressão mais profunda que eu apresentei ainda há pouco para você. Provavelmente foi a questão, não era genética, era uma questão mais leve do que a gente conhece como tratamento medicamentoso hoje, tá certo? E aí eu quero destacar algumas coisas para vocês. Quero que você lembre disso. Elias sentiu-se, para poder falar no versículo 4, me mata minha alma, tira minha alma, Deus. Primeira coisa, ele sentiu um fracassado. Irmão, você que está anotando aí, você que está me ouvindo, espero que todos estejam me escutando mesmo. Você já se sentiu fracassada? Já se sentiu fracassado como mãe, fracassada como pai, fracassado como esposa, fracassado como marido, fracassado como filho em relação aos seus pais, fracassado na sua profissão, fracassado do modo geral na sua vida. Dificilmente alguém vai me dizer que não. Essa é a verdade, tá? É o meu pensamento, eu estou defendendo isso. Elias sentiu fracassado. Quando ele diz no versículo 4, basta, ele diz, não dá mais. Cheguei ao meu limite. Apesar do que vai acontecer antes. Olha, o que está acontecendo antes aqui? No capítulo 18, você tem esse mesmo Elias que está debaixo de um arbusto, escondido ali, dizendo, Senhor, chega! Eu fracassei, deu errado, não quero mais. Esse mesmo Elias, ele está orando e Deus está derramando fogo e Deus está literalmente queimando, e depois ele manda inclusive matar, versículo 18 aqui, os profetas de Baal. Você está me entendendo? Capítulo 18, 1 Reis, versículo 30 ao versículo 40 diz assim, 38, 1 Reis 18, versículo 38, só voltei um capítulo, diz assim, 38 a 39 e 40. Então, caiu fogo do Senhor, com letra maiúscula, de Deus, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava em volta do altar. E vendo todo o povo de Israel inteiro está enxergando Elias disputando o poder de Deus com os 400 profetas, 400, guarda esse número, 400 profetas de Baal, e vendo todo o povo, caiu com o rosto no chão. O povo de Israel se jogou no chão. E disse, o Senhor é Deus. Você acha que alguém falou assim, o Senhor é Deus. É mesmo, é verdade.
o Senhor é Deus. Sabe, como assim? Não, eles berraram, eles gritaram, eles reconheceram que estavam errados, seguindo Jezabel, a esposa do rei Acabe, e seguindo os profetas dela, que ficavam pregando que esse Deus falso, Baal, era o Deus verdadeiro. Então o povo todo cai como arrependimento. E aí, vem o versículo 40, disse-lhe Elias, lançai mão, pega esse pessoal todo aí, e que não escape nenhum. Olha só a autoridade de Elias, hein? E pegaram eles. E Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, ele mandou matar os 400 profetas de Baal, que naquele dia se levantaram contra o Deus verdadeiro, tentando defender o Deus Baal. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Mas só que Elias se sentiu fracassado, sabe por quê? O próprio rei Acabe, o rei que ele queria tocar, o rei dele, o rei do qual ele profetizava, não mudou o caminho. Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. De 33 reis, se eu não estou enganado, Acabe foi o pior deles. Era um rei fraco. Ele era mandado por Jezabel. Os reis se casavam com mulheres de outras nações para estabelecer paz. Ou ofereciam seus filhos em casamento para estabelecer paz. Ou seja, eu me filha de outro rei, e aí nossa nação fica junto, a gente fica forte. O meu filho casa com a sua filha para poder ficar forte. Uma nação protege outra. Somos parentes a partir de agora. Então existia muito esse tipo de coisa. E Acabe, entre suas tolices, uma delas foi casar com Jezabel, e que era seguidora e trouxe para o povo de Israel a idolatria que Deus não suporta que você idolatre pastores que são maiores, os pastores, meu pastor, não suporta que você idolatre apóstolos, que você idolatre igrejas, não suporta que você idolatre imagens, esculturas, porque a gente fala de imagem e escultura, mas esquece os seres humanos, não suporta que você idolatre seu filho, sua filha, não suporta que você idolatre seu marido, ai, meu marido no céu, não suporta que você idolatre sua esposa, ai, minha esposa é tudo. Deus não suporta idolatria, ou seja, que você coloca como ídolo, mas aquela cantora, aquele cantor, aquele grupo, você pode gostar, você pode admirar, você pode amar, marido, mulher, claro, filho, mas idolatrar é colocar em primeiro lugar. Deus nunca suportou e não vai suportar isso. Está orientado, minha igreja? Abri um parênteses grande para poder te dizer, você pode estar idolatrando a tua casa, as tuas coisas, e achando que o errado é o outro irmão que idolatra a imagenzinha dele lá todo dia. Presta atenção nisso, tá? Porque Acabe idolatrava Jezabel, que idolatrava, tinha como ídolo Baal, e daí bagunçou o colher todo e o povo todo veio a sofrer por causa disso. Mas Elias se sente um fracassado, ele foge, porque ele não conseguiu mudar nada no rei, ou seja, a nação continuaria sendo pressionada a adorar Baal. Segunda coisa, Elias sentiu solidão. Você já sentiu sozinha? Já sentiu sozinho? Talvez você esteja se sentindo sozinho agora. Olha, o sentimento de solidão não tem a ver com a quantidade de pessoas que você tem do seu lado. Quem só está falando, pastor Renan, vou repetir. O sentimento de solidão não tem a ver com a quantidade de pessoas que você tem ou não tem do seu lado. Bem assado, por favor. Você está entendendo? Não tem a ver com isso. Você pode estar cercado de pessoas, cercado de gente de todo lado, e se sentir como homem incapaz, ou extremamente sozinha como mulher incapaz, pode estar rodeado de filhos, se sentir sozinho. É um sentimento, não é uma realidade. Eu estou falando de sentimentos, coisas que você sente, não que estejam acontecendo. Acontece muito isso na igreja, eu observo nesses anos todos de ministério. Pessoas que discutem por sentimentos, elas não discutem por um fato que aconteceu. Eu senti que o irmão não gostou de mim, eu senti que fulano... Eu senti que Beltrano... São sentimentos, aquilo nem aconteceu. Mas eu não consigo ensinar as igrejas por onde passei de que isso nem aconteceu. A pessoa determina a guerra com o outro e fica com ódio por um sentimento que ela desenvolveu. O outro nem sabe que provocou aquilo. Bom, já te falei que a igreja é um lugar realmente, então, todo mundo ser tratado. Eu estou te dando essa dica. E aqui ele se sente sozinho. No capítulo 18, versículo 22, quando ele está disputando com o profeta 18, 1 Reis sempre, 22, ele fala assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas de Deus. Presta atenção nessa frase. Ele vira para o povo todo, está lutando com 400, ele contra 400. Ele diz, só eu fiquei dos profetas. E aqui no capítulo 19, desculpa a minha velocidade, capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10, ele respondeu assim:
Tenho sido zeloso do Senhor Deus dos exércitos, se Israel deixaram se ler. Todo mundo se abandonou. Os altares, mataram os seus profetas. Mataram os profetas à espada. E ele fala assim, e eu fiquei só. E agora procuram tirar a minha vida. Versículo 10, 1 Reis 19. Agora vamos ver o versículo 14. Um pouquinho abaixo aí. Ouvido Elias, envolveu o seu rosto e o manto e saindo, pôs-se na entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, dizia qual? Aí, desculpa, seu 13, 14. Ele respondeu, zeloso assim com o Senhor, todo mundo te abandonou e eu fiquei. Derrubaram teus altares, mataram os seus profetas e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Elias está expressando para Deus, lá na caverna, antes disso já tinha falado, 3 vezes destaquei aqui em 2 capítulos 19, e ele ficou só. Se sentia abandonado. Elias, então, desenvolve aqui um segundo fator que pode levar à depressão, como um tipo de depressão, mesmo seja comum. O fato de sentir-se só. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou ler para você, não precisa abrir se você estiver anotando. 2 Timóteo, capítulo 4, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, olha o que o grande apóstolo Paulo fala. Estou falando assim, para você entender que ter angústias, ter tipo de depressão, não é pecado. Não é anormal. Infelizmente, eu escolhi esse tema agora com a igreja, com pregação. Já falei com palestras, com pregação, justamente por causa da quarentena. Gente, desde 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, vamos para 15 de junho, sem abrir o santuário templo, sem poder ir lá, sem poder se abraçar, sem poder... É uma coisa angustiosa para todo mundo. E ela traz consequências. Bom, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto, ainda fora que Paulo ainda joga na cara, que isto não lhe seja posto em conta. Olha que coisa interessante, assim, que Deus não cobre porque me abandonaram. Que Deus não pese a mão sobre eles porque me deixaram só. Paulo se sentiu naquela grande guerra espiritual de pregar a palavra que ele vivia como um extraordinário, ele se sentiu simplesmente só. Agora você quer ver outra pessoa que se sentiu sozinha? Pastor, tem mais na Bíblia? Vamos dar uma olhadinha em Mateus. Mateus, para quem está anotando, capítulo 26, versículo 40, tem uma pessoa aqui também que disse que ficou sozinha. Mateus 26, 40, diz assim essa pessoa. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Em outras palavras, você me deixou só. Eu pedi ajuda, pedi a companhia, trouxe vocês. Estou passando a agonia do que vou viver daqui a algumas horas da cruz. E Jesus fala com Pedro, você me deixou só. Ninguém pôde orar comigo. E aí Lucas apresenta de outro jeito, interessante. Todo mundo dormindo. Ele acorda, eles voltam a dormir, cansados e tudo bem. Mas Jesus ficou só. Sabe por que Jesus ficou só naquele dia? Para que você saiba que ele era Deus, mas era humano. E como ser humano, ele entende você quando você se sente só. Não é quando você está só. Não tem ninguém com você, morando com você. Não, você pode muitas vezes estar morando sozinho e se sentir acompanhado. Liga teu rádio, brinca com teu gato, brinca com teu cachorro. Algumas vezes você cumprimenta seus vizinhos, cuida de uma plantinha crescendo numa árvore que você plantou. Você vê se a solidão tá para os olhos dos outros sozinha, mas uma pessoa que a gente chama de resolvida. Não é com resolvida ou não resolvida. Eu estou falando de solidão, de sentimento. A alma, acompanhado com um monte de gente, continua vazia. É isso que eu estou dizendo. Pode ser uma depressão, tá bom? Elias, então, sentiu fracasso, porque mudou o coração do rei, a bagunça continua do mesmo jeito. Sentiu-se só, deixa claramente isso. Terceiro, sentiu-se cansado. Capítulo 18, de novo, versículo 46. Viaja aí comigo, capítulo 18, versículo 46. Depois que ele
vencer os profetas de Baal, ele manda Acabe, o rei, correr para o palácio e fala assim, ó, tem som de grande chuva. 3 anos e 6 meses sem chover. Eu quero convidar você a depois entrar no YouTube, PR Marcos Renan, né, pastor Marcos Renan, PR Marcos Renan, e reassistir essa mensagem para avaliar os detalhes, porque eu estou sendo rápido, estou falando muitos detalhes que você não queria que você perdesse. Acabe foi para o palácio e Elias subiu mais ainda para o monte. Então ele estava num determinado patamar, onde os profetas de Baal fracassaram e morreram. Ele subiu mais ainda para o topo, só com seu moço, e ele começa a orar. E aí vem, havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, aquela música tirada daí, há uma pequena nuvem e tudo mais, e ele sai correndo. Ele corre 25 quilômetros, meia maratona do Rio, são 21,5, ele corre 25, mais ou menos 22,5, sei lá, ele corre 22,5, ele corre 25 quilômetros para poder chegar lá, encontrar Acabe e dizer, aí vem a tempestade, e ela vem, tá bom? Então aí você tem no versículo 46, que eu não vou ler para você. Aquele homem, depois de passar uma luta espiritual gigantesca com os profetas de Baal, naquele dia inteiro, o povo todo assistindo, aquela exaustão, aquela tensão emocional gigantesca sobre ele, ele vai, ora, a chuva vai cair, ele ainda corre 25, esse homem está morto. Esse cansaço, muitas vezes, que você sente físico, ele pode ser uma brecha para Satanás perturbar a sua vida e você pensar, ai, estou tão deprimido. Isso acontece muito com os pastores, sabia? Eles ficam exaustos emocionalmente, espiritualmente, exaustos. Já passei muitas vezes por isso. E eles pensam até que estão deprimidos, que estão em depressão, precisam de tratamento. Não é tratamento, precisa de férias, precisa descansar, precisa reagir, precisa sair, pescar, nadar, desligar o bendito celular, não falar com a ovelha, às vezes até nem com a família, mas ter aquele momento de oxigênio do cafezinho da empresa lá que eu te falei. Muitos pastores não reconhecem isso, não entendem isso. Muitos de nós não sabemos disso. Por isso que é importante você gostar de pescar, gostar de jogar bola, gostar de remar, gostar de alguma coisa fora da sua rotina de vida, seja você o profissional que você for. Entendeu? Pois bem, e aí fica então claro que aquele cansaço do ministério estava arrebentando Elias naquele instante. Tá certo assim? E última coisa, que Elias sentiu medo da morte. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Elias sentiu medo da morte. No capítulo 19, depois que vem a grande chuva, ele já matou os profetas de Baal, Acabe, aquele rei fraco, vamos dizer assim, foi falar com a sua mulher, olha, os profetas, ela já sabia, claro, todos foram assassinados, foram mortos. Os profetas 400, olha só, guarda esse número, 400 profetas de Baal foram assassinados por Elias. E aí no versículo 2, capítulo 19, versículo 2, então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses, mulher totalmente profana, como lhes aprouver. Se amanhã, manda falar para Elias, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. O que está dizendo? Amanhã, essa hora, tu está morto. É uma ameaça de morte, é uma declaração de morte. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ela, a esposa do rei, uma profetisa importantíssima, que mandava no reino, porque tinha altar de Baal para todo lugar. Ela está dizendo, Elias, você assinou sua sentença de morte. Bem, irmãos, eu concordo com o que eu li alguns autores, que na verdade ela não queria, ou melhor, ela queria, ela não podia matar Elias, porque Elias tinha acabado de provar para toda a nação de Israel, onde o maridinho dela era rei, que ele estava do lado do Deus verdadeiro, que Baal, que ela servia, não era porcaria nenhuma. Então ela ameaça Elias para oprimi-lo mesmo, angustiá-lo mesmo, para ele fugir, seja lá o que fosse. Matar em si era complicado, eu vi alguns estudiosos falando sobre isso e concordei com eles que ela pudesse fazer isso, tá bom? Então fica aí essa situação. Mas Elias sentiu e recebeu a mensagem. Muitas vezes as coisas não vão acontecer com você, mas você sente como se fosse e recebe mensagem. A internet fala assim, a televisão, o mundo está acabando, o mundo vai acabar, o mundo vai... Você mesmo, o mundo está acabando. E pum, acabou. E morre infartado, o mundo está aí, continua sem você, numa boa. Você está me entendendo? Não vai acabar a comida e você continua comendo. Então presta atenção no que você acha, toma como verdade, que Elias tomou como verdade que ele ia ser assassinado. Não discordo dele, eu também faria a mesma coisa. É um momento que ele está, lembra de novo, se sentindo só, está exausto, está abatido, tem um monte de coisa, cansado, e aí chega alguém
que manda o recado, ó, a rainha mandou dizer que amanhã essa hora você tá morto, tá? Um abraço aí, só vim, tchau, tchau. O que você ia fazer? Poxa, dá no pé. Ok? Mas aí eu quero caminhar com você o segundo ponto. Então, o primeiro ponto da mensagem foi 4 sentimentos manifestos no quadro de depressão que Elias teve. 4 sentimentos. Então, o fracasso, a solidão, o cansaço e o medo da morte. Gente, o que tem de cristão com medo da morte, meu pai. O que tem de crente com medo da morte? Pastor, você não tem medo da morte, não? Gente, todo mundo vai morrer. Querer morrer é outra coisa. Querer morrer já é uma depressão. Mas medo da morte? Ou vamos morrer de dengue, ou vamos morrer de fome, ou vamos morrer de guerra, ou vamos morrer dormindo, ou vamos morrer caminhando, ou vamos morrer de bala perdida, ou vamos morrer de acidente de carro, ou vamos morrer respirando. Todo mundo vai, ninguém ficou para semente. Você está me entendendo? A questão é estar preparado para isso. Tem um sermão que eu estou preparando, o título é qual deve ser nosso maior temor em Apocalipse? Qual deve ser nosso maior temor? Quando estiver pronto, eu vou pregar para vocês. E essa é a ideia. Qual o medo que você tem da morte? Você está morrendo a cada dia, sua pele troca, você vai na praia, aí começa a descascar que nem um camaleão. Por quê? Porque a pele morreu e nasceu uma pele nova. Por que você corta a unha? Porque vai crescendo e vai arrancando, ele vai nascendo unha nova. O cabelo vai morrer, tudo está morrendo o tempo todo. E a gente fica apavorado. Morte não é para se apavorar, a morte é uma sequência, é uma coisa natural como beber água. Claro que é traumatizante para quem fica. Quem foi, diz a Bíblia, não sabe nem o que está acontecendo. Quem descansou no Senhor está na paz do Senhor. Quem descansou está na perturbação eterna. Simples assim. Elias teve medo. Ele teve pavor da ameaça daquela mulher. Como Deus tratou Elias? Aí vamos direto ao assunto. Deus jamais, em momento nenhum dessa história, ele abandonou Elias. Lá no Salmo 103, eu gosto de destacar isso aqui para você, quero ler para você. O Salmo 103, para quem está anotando, versículo 13 e 14, diz assim. Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Está escrito na Bíblia, não foi eu que escrevi. Quem teme a Deus tem compaixão de Deus. Quem não teme, pois ele conhece a nossa estrutura. Sabe que somos pó. P-O, pó. Prazer, pó. Eu sou o pó Renan, você é o pó Cláudia, o pó André está lá me assistindo, o pó Rosângela está me vendo. É um prazer ver a pó Dilma lá também, a pó Fernanda. Então, que Deus abençoe o pó Franco. Agora, é bom a gente lembrar disso. Somos pó. E a gente, algumas vezes, se arvora como se fosse... Se a gente fosse abrir um parênteses para falar sobre política, por exemplo, meu Deus, como assim a gente acha que é alguma coisa? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Se não estou enganado, o Micael, que é um cara incrível, de Deus, eu tenho certeza, oremos para que ele fique sempre um homem de Deus, que cuida de mim em cada detalhe. Micael cantou e abençoou exatamente isso. Somos pó. E o salmista vai dizer, Deus se lembra disso, ele sabe que nós somos pó. Deus não abandonou Elias. E como é que Deus tratou, então, esses problemas, essa angústia de Elias, essa depressão de Elias, vamos chamar assim? Versículo 19, vamos lá, capítulo 6, na parte A. Então, Elias caminhou, achou um arbusto lá, um zimbro lá, deitou debaixo e pediu a morte. Senhor, eu quero morrer. Versículo 4, basta, quero morrer. E ali ele deitou e dormiu e ficou debaixo daquele lugar lá. E vem um anjo e se apresenta a ele. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é Deus não abandonou. Ele mandou aquele anjo para estar ali. Há uma refeição que é posta, versículo 6. Olha, ele viu junto à ceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Gente, ele caminhou no deserto, noite toda e tudo mais, depois de tanto sacrifício que ele tinha feito antes, já escrevi para você. E aí o anjo tinha falado que ele acorda, come e bebe. Então ele acorda e vê comida. Isso é de Deus, eu não sei como isso aconteceu. E vê a água, que é fundamental para a vida. E aí diz o texto que ele comeu e voltou a dormir. Ele estava prostrado, não só cansado, estava prostrado emocionalmente. Tudo que esse homem estava vivendo era gigantesco, como o impacto que você vive, as lutas que você passa, as dificuldades que você passa. E Deus vai e providencia os recursos que você precisa. Providencia o alimento, as contas, o dia a dia, amigos, colegas, animais. Ele coloca ao seu redor coisas que te fazem bem. Providência de Deus. Depois Elias então dorme de novo. Depois de se alimentar,
primeiro texto que fala que se alimentou foi esse. Ele dorme. Uma boa noite de sono é uma coisa muitas vezes que você precisa. Deus deu um descanso para ele. Capítulo 19, versículo 6, na parte B. Tomou aquela comida e aí ele foi e dormiu. Ele não comeu e saiu andando. Ele foi e dormiu. Você quer ver o cuidado de Deus como é que continua? Versículo 7. Pela segunda vez, depois que ele dormiu, descansou, porque Deus reconhece que você está cansado. Olha para mim. Quer dizer, olha para a tela aí que eu estou olhando se ele está de lado aí, estou vendo as orelhas de um e os bicos do outro. Olha só, olha para mim, vou dizer uma coisa para você. Deus sabe que você está cansada. Deus sabe que você está cansado. Não há nada que Deus não saiba. Essa frasezinha todo mundo fala, mas é a pura verdade. Ele sabia que Elias precisava descansar. Por isso o anjo, não foi ele está dormindo por quê? Não, deu comida e deixou ele dormir. Depois que ele dormiu, que ele descansou. Então saiba o seu limite, para um pouquinho. Diz para os seus filhos, olha, preciso dar um tempo para mim. Diz para o seu marido, eu preciso de um tempinho para mim. Conversa isso. Diz para a sua mulher, coisa básica, nada entre nós, está tudo bem, mas preciso respirar um pouco. Eu falo isso muitas vezes, olha, eu quero respirar um pouco. Até é estranho para minha mãe e para minha irmã, que eu moro aí perto de vocês, não aqui. Quando eu saio, sempre domingo à noite, depois do culto, eu preciso de um tempo assim. Os cultos, eles são muito preciosos para mim, eu fico muito tenso. Então eu digo assim, mãe, estou indo lá fora respirar. Ué, tem oxigênio aqui não? Tem inclusive o dela e tem o do ambiente, claro que tem. Mas eu preciso ver movimento, eu preciso sentir o vento, eu preciso ver uma árvore, eu preciso dessas coisas. Na minha casa eu faço isso todo domingo à noite, após o culto. Quando eu vou de carro, por exemplo, da igreja para minha casa, eu nunca pego o caminho mais rápido, eu pego o caminho mais longo para chegar em casa. Eu vou olhando o mar todinho, eu vou lavando meu cérebro, lavando minha mente, respirando, para chegar em casa me sentir um pouco mais aliviado. Você está me entendendo? Você precisa pensar nessa situação também. E aí o anjo acorda ele, versículo 7, tem uma comida especial da qual ele vai comer. Ele vai caminhar 40 dias, por isso que eu chamo essa de comida especial, versículos 7 e 8 fala, você come aí porque o lugar, porque você precisará muito desse alimento. E aí ele caminha até o Monte Horebe. Olha só, 40 dias e 40 noites. No Monte Horebe ele procura uma caverna. Enquanto ele está caminhando, ele ainda está com a sensação de deprimido. O alimento foi para ele fugir para mais longe ainda. Deus está levando ele ao Monte Horebe, que era considerado o monte do encontro com Deus, o monte da revelação de Deus. Deus está trazendo, na verdade, não Elias para uma fuga, mas para se aproximar mais. Os apertos, as depressões que você passa, as angústias que você passa, não são para Deus te matar, são para aproximar você mais dele. Você sabe disso, mas na hora que está passando, que eu estou passando, eu não lembro nada disso. Eu estou chorando, estou angustiado, está doendo pra caramba. Eu quero um calmante, um remédio, um vitamina, um troço qualquer que você também não venha me dizer que não. Estou errado? Assim, tá errado, pastor. Não, eu sei que isso é verdade, acontece a todos nós. Deus está levando Elias para o monte, mesmo que Elias chegue lá e entre na caverna, não dobre o jeito para orar, que ele se esconda, Deus está levando isso. Por quê? Porque aí o que vai acontecer? Versículo 15. Olha o que Deus está fazendo para recuperar aquele homem da depressão. Versículo 15, irmão, toma posse disso aqui. Disse Deus para ele, depois que Deus conversa assim, o que você está fazendo aqui na caverna? O que fazes aqui, Elias? Ele trouxe Elias para uma reflexão em particular, longe do rebanho, longe das pessoas, longe do trabalho, longe da família. Deixou Elias se isolar para virar para ele e falar assim, Elias, abre o coração. É uma catarse, é um colocar para fora, o que se chama uma anamnese. Abre o coração, o que você está sentindo? Eu fui fiel ao Senhor e não adiantou de nada, todo mundo foi embora, não tem ninguém, fiquei sozinho. Aí Elias, você vê que Elias vai abrir o coração para ele. Versículo 10 e o versículo 13. E o versículo 14, já falei com vocês, não tem ninguém, estou sozinho, estou querendo me matar agora. Ele precisava desabafar com Deus. Ele está desabafando, e quem provocou esse desabafo foi o próprio terapeuta dos terapeutas, que é Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Fez Elias raciocinar. O que eu estou fazendo essa caverna aqui? E aí, quando ele sai da caverna, olha que coisa interessante, versículo 15. Como Deus recupera ele, fala assim, diz o Senhor, vai e volta ao teu caminho. Deus tem um caminho para você, meu irmão, minha irmã. Tem um projeto para a nossa vida. Eu não posso dar fim a ela, porque esse projeto não fui eu que escrevi esse troço. Entrou, agora aguenta, vai até o fim, estamos aqui para viver. Deus tem um projeto assim, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali eu tenho uma missão para você. Você vai ungir a Hazael, rei da Síria, vai ungir Zeu, rei de Nissi, sobre Israel também, Eliseu, filho de Safate, de Abel Moalá,
ungirás profeta em teu lugar. Olha o que Deus está dizendo para ele. Não, tu não vai parar agora não. Cláudia, você não vai parar agora não. Rosângela, Edivânia, Deus não vai parar agora não. Dilma, você não vai parar agora não. Ronaldo não vai parar não. Fernanda, ninguém vai parar. Franco, Ana, você não vai parar agora. Você ainda vai continuar nesse ministério, Maria Gabriel. Você vai ungir 2 reis e vai ungir, Ângela, irmã Deni, o seu substituto, Mercedes e Olavo. Deus tinha missão para ele. Gente, a coisa mais maravilhosa é quando você dá uma tarefa à pessoa da igreja, fala assim, pastor, que bom, posso fazer. Tem gente que fala assim, pode contar comigo. É quando você procura, já virou poeira. Mas tem gente que você está ali, você fala, faz isso, eu vou fazer. Quando eu vou contar. Então você que tem um ministério, que muitas vezes fica angustiado, eu falo para todo mundo, que todo mundo tem ministério, passa por angústias, passa por tristeza, você que tem um ministério e muitas vezes se sente sozinho, lembre-se, você pode até entrar na caverna. Agora, interessante, sabe uma coisa interessante, Paulo e Vilma? Deus não entrou na caverna, Paula. Deus chamou Elias, Janice. Disse, vem cá, sai dessa caverna aí. Aí vem estrondo, vem fogo, vem vento forte, vem um monte de coisa que a gente considera. O ministério de Elias até então tinha sido terremotos, vendo? Agora Deus fala mansamente com ele, fala com calma, é um terapeuta. Deus fala assim, a Bíblia fala, uma voz mansa e delicada, versículo 12, capítulo 19, uma voz, um sussurro, um cicio. Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? É esse jeito, Risete, que Deus está trabalhando, Edilene, o coração de Elias e Zenas, segurando o Jorginho, aquela família. Entende, Tidinha? É isso que Deus está fazendo, Andressa e família Segal. Exatamente esse trabalho no coração de recuperar. Ele está devolvendo o ministério à vida. Olha, você está sofrendo, está doendo, faz parte da vida, mas eu não acabei com você. Você tem um projeto, eu tenho um ministério e você vai continuar. Você vai eleger o seu sucessor e aí a gente vai ver o que faz com você. O que aconteceu com ele depois que elegeu Eliseu? Carruagem de fogo. Ele foi elevado a Deus, ele estava certo em tudo que ele estava fazendo, gente. Como é que Deus pode ter levado na carruagem de fogo? O homem não tem experimentação. Por isso que eu sei que muita gente não entende. Mas eu não posso separar o ser humano. Jesus Cristo era homem e Jesus Cristo era Deus. O ser humano é um conjunto de coisas, não uma coisa só. Você está me entendendo? E aí, terceiro ponto, então, para encerrar essa conversa, você que já pensou que tinha encerrado, primeiro, os 4 sentimentos que Elias teve, né? O fracasso, a solidão, daí por diante, o cansaço, o medo da morte. E o segundo, como foi que Deus tratou Elias, eu disse a você, alimentou, deixou ele dormir, daí por diante, até que devolve a ele a lembrança que ele tinha um chamado, né? E mexe com o coraçãozinho dele. E aí, qual foi o resultado disso na vida de Elias? Qual foi o resultado disso? Versículo 13, capítulo 19, versículo 13 diz assim: ouvindo Elias, envolveu seu rosto, seu manto, e saindo, pôs-se na entrada da caverna. Eu estou voltando. E eis que veio uma voz, essa voz que eu destaquei antes, restauradora. Eu vou destacar assim, restauradora. Aqui não é o seu lugar. Como é que Elias responde isso? Ele volta para o chamado, você tem lá na frente. Então, a primeira coisa que aconteceu na vida de Elias foi restaurar. Deus quer restaurar você, minha irmã. Deus quer restaurar você da tristeza que você passa. Eu não sei se é com você, não sei quem está me ouvindo, quem vai me ouvir depois, se você vai passar essa mensagem para alguém. Mas, geralmente, via de regra, todo mundo tem algum tipo de angústia e depressão. E nesse momento de quarentena que eu escuto na minha igreja, é para dizer a você, há uma corrente, há um momento mundial que está levando muitas pessoas a angústias profundas. Alguns são sentimentos e outros são reais. Perdeu o emprego, perdeu um familiar. Isso é terrível. Então, eu quero dizer a você que Deus te ama, Ele entende a sua situação e Ele fala suave porque Ele quer recuperar você. Mais uma resposta de Elias, versículo 15, capítulo 19. É quando Deus fala com ele, vai, volta. Eu conto com você ainda. E Elias faz exatamente isso a partir do versículo 15, Elias 16, 17, 18. Elias volta, unge os 2 reis que vão derrubar Acabe, derrubar o outro reino, e unge Eliseu. Bonito que ele passa nessa questão de Eliseu. Ele voltou então para o serviço, ele voltou a trabalhar. Aquele homem que no versículo 4 de 1 Reis 19, disse assim, tira minha vida, chega, basta, acabou, não aguento mais, meu Deus, eu quero parar com isso. Esse homem, nesse momento agora da vida, ele volta firme e forte, diz, não, o Senhor é comigo.
e vai lá e unge 2 reis, os outros estão vivos, os outros estão vivos. Ele unge 2 reis que vão brigar com os outros. E Deus ainda fala assim com ele, ó, quem fugir da espada de um, o outro rei que você ungir vai cortar a espada. E se alguém fugir da espada dos dois, olha que coisa incrível vai acontecer agora. O próprio Eliseu, que você vai ungir também profeta no seu lugar, vai também matar. Eu vou limpar essa terra. Agora, existe uma coisa extraordinária aqui, o versículo 16, ele faz essa unção, ele descobre que Eliseu vai ser, oficialmente agora, o seu sucessor. E aí, o versículo 19, na parte C, diz que ele passa por Eliseu e joga o manto dele em cima de Eliseu. E algo especial acontece. Como assim, pastor? Como é que o senhor sabe disso? Eu sei porque Eliseu fala assim, deixa eu despedir dos meus pais, alguma coisa assim com a família. E aí Elias fala assim, você pode ir, mas volta. Versículo 20, capítulo 19, última frase, versículo 20. Você está seguindo aí. Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. A unção de Eliseu foi Elias jogar o manto sobre ele. Vai lá, dá tchau para seus pais, seu trabalho diário, e vem para você me seguir, porque você sabe o que chegou na sua vida, a unção que chegou na sua vida. E aí vem o ponto extraordinário desses resultados de Deus na vida de Elias. Deus deixou para o finalzinho para revelar uma coisa incrível para Elias. Versículo 18 do capítulo. Lembra aquele homem que tinha, presta atenção, a sensação de estar sozinho? Eu destaquei 3 textos. Estou sozinho, todo mundo foi embora, estou sozinho, estou embora, estou só. Você que se sente sozinha, sozinho, ninguém no meu ministério, ninguém quer me ajudar, ninguém compra essa briga, eu não sei mais o que fazer, e pastores estão deprimidos, e ovelhas estão deprimidos, e líderes estão deprimidos, e angustiados, e não vai dar certo, a igreja fechada já era, acabou, igreja aberta e agora ninguém vai maltar mais. Hoje de manhã alguém me falou assim, um homem vizinho aqui do prédio da casa, me encontrou cedo, ele falou assim, e quando voltar a igreja, hein, pastor? Quando abrir todo mundo, que eu falei que ia pregar online, o pessoal vai querer continuar em casa, a igreja vai continuar vazia, ninguém vai querer sair de casa, vai continuar vazio ali na sua poltrona, e vai chegar depois, que nem o Wagner lá, chegou agora lá que estava vindo de fora, então vai chegar depois, não vai nem vir, não vai no santuário. Eu falei, meu Deus, tem razão, pô, o Senhor sabe o que vai acontecer. Pois bem, achou o 18, capítulo 19? Elias tem um negócio para te falar. Diz Deus, depois que consolou, confortou, Deus nunca repreendeu Elias por ele estar deprimido, por ele ter fugido, tá? Versículo 18. Também, Elias, conservei lá em Israel. Quantos eram os profetas de Baal? Alguém pode fazer com o dedo aí? Quantos? Quantos profetas de Baal? Alguém está me ouvindo? Quantos eram? Faz assim com a mão assim. Mostra no dedo, porque eu não estou ouvindo sua voz. Aí, Paulão, valeu. Mostra no dedo aí. Cadê? Isso, Mercedes. Tá vendo, Maria Gabriel? Tá vendo quantos zeros verbal? Tá vendo, Paulo? Olha só agora que eu vou ler aqui. Também deixei Israel 7.000. Glória a Deus! 7.000. E todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Tu não tá sozinho, cara. Você não tá sozinho, rapaz. Deus está dizendo para Elias, você não está sozinho. Aí eu tô lá na igreja e falo assim, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Você não tá sozinho, rapaz. A boca que não beijou a Baal, que era o símbolo de adoração a Baal, beijar os pés dele. Você está me entendendo? Elias estava se sentindo, mas ele nunca esteve sozinho. Ele disputou com 400 profetas do outro inimigo lá, disse para todo mundo de Israel, o pessoal caladinho, fiquei só eu estou seguindo a Deus, só eu levo isso a sério, pastor. Ninguém me ajuda nesse ministério, ninguém. Aí Deus fala assim, com todo carinho e amor, Zé Mané, tem 7.000, tu tá disputando 400, tem mais 7.000 aí que servem a mim e estão do teu lado, rapaz, tu não tá sozinho não. Irmã, você não tá sozinha não. Meu irmão, você não tá sozinho não. Você tem a sensação de estar, clame a Deus, pede ele para abrir os seus olhos, vai acontecer com Eliseu lá na frente, lembra? Eliseu vai dizer pro moço, para Deus assim, Deus, abre os olhos dele, para ele ver que tem um exército grandão aqui, Geazi já é outro, né? O servo de Eliseu lá na frente fala assim, ele vê aquele exército gigantesco vindo. Então pede a Deus para te mostrar. Irmãos, ainda há motivos para a gente servir o Senhor. Por mais abatido que você se sinta, que eu me sinta, por mais desanimado nessa quarentena, por mais que você esteja preocupado com a sua faculdade, com o seu namoro, o seu noivado, vai atrasar o noivado, coitado ali, esperou tanto, vai atrasar o casamento. Mas por mais preocupado que você esteja ali da parede azul, mais preocupado que você esteja preocupado com as coisas da sua vida, você pode ter certeza que tem um serviço para você. Apesar das dificuldades, das lutas, dos desânimos,
da solidão, até mesmo do medo da morte, do desespero, seja qual for o nível que você tem de preocupações, Deus não te abandonou. Ele vai até você e ele diz assim, não chegou a sua hora. Como eu disse lá no capítulo 19, o versículo 4, Elias pede para morrer. Basta! Toma agora, Senhor, minha alma, pois não sou melhor que você, eu sou pecador, eu quero morrer. E Deus lá no versículo 15 diz assim, não, tu vai voltar e continuar seu ministério. Deus é que determina a hora de partirmos dessa terra e não você. Agora preste muita atenção, olha para mim. O seu caminho, última frase do sermão, pode até passar pelo Monte Horebe. Irmão cristão de 2020, que nós estamos ali a falar de 2010, ó, de 2020. Irmão cristão 2020. O seu caminho até passar por Horebe, pelo Monte Horebe. Mas você está indo em direção a outro monte, o Calvário. O seu monte não é o Horebe. O seu monte é o Calvário. Porque foi no Calvário que Jesus Cristo nos deu a vida eterna. E quem quiser ter vida eterna tem que passar pelo Calvário, ou seja, pela morte de Cristo na cruz. Aceitar que ele morreu no Calvário, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, se entregar a ele e ter a vida eterna. Essa é a lição clara que o Novo Testamento inteiro, inclusive a Bíblia toda, traz para nós. Você está me entendendo? Você me entendeu? Então, Elias teve que ir para o Horebe, foi escondido da caverna. Talvez ou precisam existir Horebes na nossa vida. Eu me refugiar, você se refugiar, a gente chorar, a gente clamar, e não vou poder ir mais longe nisso. Mas o seu destino é a glória de Deus, a vida eterna. Levanta a tua cabeça. Entenda que nós podemos ter momentos de depressão. Entenda que a depressão pode vir através de vários motivos. Você vai ler a mensagem de novo se quiser, estudar cada parte que eu apresentei. Entenda que existem níveis. Depressão comum, coisa passa logo. Depressão uma reação depressiva, situações que nos chocam, pode durar um pouco mais. Ou uma depressão patológica, uma questão de tratamento, que também tem solução. Para todos esses níveis tem solução hoje no mundo. Precisa aceitar e se cuidar, é só isso. Entender que Deus está atrás de todos os métodos que existem para cuidar de você. Todos os níveis que existem para cuidar de você. Amém? Posso ouvir um amém aí? Você entendeu isso? Então, temos nossa conversa. Quando a depressão chega. Sai para lá, Deus! Que isso, pastor? Não fala isso não quero que ela chegue. Já chegou, tu não domina seus sentimentos. Você sente, passa e vence em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de compartilhar inexplicavelmente a Tua palavra com meus irmãos, meus amigos, que todos que venham ouvir esta mensagem, louve a Deus pela vida do pastor Wander, pastor John, e pela minha vida, pelos estudos que o Senhor tem nos permitido aprender, entender, apreender e compartilhar. Abençoe cada homem, cada mulher que no seu íntimo foi tocado, que na sua intimidade foi tocado nesse assunto. E que ao voltarmos, ou mesmo agora online, o Senhor dê a eles oportunidade e confiança para procurarem o seu pastor, a mim, por enquanto, nessa função de jardim, e desabafar e conversar, buscarmos caminhos para o que estejam passando. Ou procurem terapeutas, médicos, remédios, ou procurem entender que isso vai passar, isso é assim mesmo. Trabalho, ocupação, desenvolvimento, que nós não venhamos a sucumbir nesta quarentena, nesse isolamento, porque o Senhor nos chamou para fora. O Senhor nos chamou, inclusive, significado de cristão, para estarmos continuando aqui e fazendo o que é nosso ministério fazer. Abençoe a cada um. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado a cada um de vocês. Nós vamos ouvir uma música que eu acho sempre linda, tocada no teclado, e depois aquele bate-papo gostoso, aquela despedida. O nosso anjo do dia hoje, quem controlou a reunião, agora tem uma equipe para isso, foi o irmão Pedro. Então, obrigado, Pedro, aí. Nós passamos algum sufoco. Me ajude a ajudar os irmãos à tarde, porque o Zoom pediu para atualizar, né? Eu demorei a entrar por causa disso, eu não sabia disso. Então, você esteja orientando pessoas que você passar o culto da noite para atualizar. Hoje à noite vai pregar para nós um grande pastor aqui do Espírito Santo, pastor Juarez Mendes de Freitas, um homem que eu conheço desde quando nasci, porque ele é o irmão mais novo de minha mãe, e a despeito de ser meu parente, é um homem seríssimo de Deus. Digo, não chamei porque é meu parente, chamei porque eu estou procurando o melhor para vocês, tá bom? Então, pastor Juarez vai estar.
e você já tem que estar conectado às 18 horas. Não vou atrasar o culto da noite, não posso atrasar muito assim. Então, a equipe que vai trabalhar hoje à noite, o pessoal que vai estar nos ajudando hoje à noite, preste muita atenção, tá? Às 5h30 da tarde, vocês têm uma reunião comigo. O pessoal vai trabalhar à noite, quem vai orar, quem vai reger, quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai pregar. Qualquer coisa que vai acontecer, você faz parte do culto, meia hora antes você tem um encontro comigo. Tá bom assim? Deus abençoe vocês, cada um de vocês. O Senhor os guarde cada vez mais. Amém. Obrigado pelos recados, por tudo. Depois eu vou ler tudo com calma. Pedro está com a palavra e vai passar para o André tocar uma música deliciosa para a gente. E depois nós vamos conversar, nos despedirmos. Tá bom? Pedro, abre aí o André para a gente. Obrigado, querido. André já está liberado para tocar. Ô, benção. Nossa, meu Deus. Agora está mandando várias. Muito bom, sermão. Maravilhoso. Apesar do tema complexo. Bom domingo para todos. Deus abençoe. Até mais tarde, queridos. Deus abençoe a cada um. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom almoço para todos. Bom almoço. Vermelho ali. Bom domingo para todos e até logo mais às 18 horas. Calma, mais, meus irmãos. Eu não vale nada. Tchau, Ronaldo. Tchau, gente. Bom descanso, bom almoço para vocês. Vou comer um franguinho assado agora. A Letinha aqui tem um tempero especial. Tchau, Edneise. Um abraço para a família, Edneise. Deu comida like hoje. Valeu. Amém. Guarda aí a porção do sacerdote. Não esquece não. Congela. Congela. Vai me matar. Congela aí a porção do sacerdote, tá? Tentando comer. Deus abençoe. Cuidado por tudo, Paulo Ávila. Deus abençoe sua vida. Cuidado das... Um abraço lá para sua família, Paulo. Os meninos estão pintando a casa. Todo mundo cansado. Vamos de lá de ontem de noite. Ângeles, dá um abraço aí, irmã Deni. Aniversário dia 2. Hoje, você tá sem som, Ângela. Você tá sem som, Ângela. Tá sem som, não tô te ouvindo, não. De noite, gente. Hoje à noite, todo mundo cantando parabéns para a Deni. Ela faz aniversário dia 2, hein? Isso todo mesmo. Mundo, parabéns para você. Oi, Tentinha. Oi, Tentinha. Ô, pastor, meu primo tá online, o Jade. Ele tá assistindo todos os cultos nossos. Só não tá aparecendo a foto. Gabriel, a foto dele não aparece. Jade Soares. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular. Cadê? Filho da tia Noêmia. Filha da tia Noêmia. Irmã Jandir. Ai.
Bom dia, pastor. Jade Soares, obrigado, Jade, pela sua presença. Está escondidinho, mas eu estou vendo aqui que você está É filho da tia Noêmia. Deus abençoe. Oi, tom, Gabriel, tá sem tom. Pastor, ele é filho da tia Noêmia. Zete. Não, da Noêmia, que levou de pessoa. Ah, tia Noêmia, é. Ela mesma. Já me conhece, então. Um abração para ele. Ah, Oi, lá, Jandira. Ei, Jandira. Jandira, tô te vendo. Beijo, É sua mãe filha, Jandira. Jandira. Ela lá, ó. Ela é a filha dela lá. Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. Amém. Abençoe a senhora cada vez mais. Boa tarde, irmã Risete. Boa tarde, irmã Risete. Sem som. Meu Deus,